Olá pessoal, tudo bom com vocês? A dica, na verdade, as informações hoje, ela estará pautada no artigo 482 da CLT. São bastantes informações, mas que são de extrema necessidade e importância. Que vocês fiquem atentos, né, a cada linha desse artigo. Por quê? Porque é importante ressaltar que nas demissões por justa causa, né, que está constante na CLT, lá no artigo 482, só pode ocorrer, né, essa justa causa nos casos específicos e expressos na lei. E está justamente nesse artigo, no artigo 482. Então, temos que ter em mente que a consolidação das leis do trabalho, ela costuma proteger a parte hipossuficiente. E quem é a parte hipossuficiente? O que é hipossuficiência? É mais fraca. Então, quer dizer quem? O trabalhador. Não é que todos os direitos que estão na CLT é somente do empregado. Não. Existem também deveres dele, do empregado, né, do funcionário, né, do trabalhador, como também para as empresas. Nessa questão, a gente traz que não há igualdade de condições entre ambas as partes, tanto economicamente quanto juridicamente, regra geral. Porque subentende-se que o empregador ele tenha um maior conhecimento de regra, de normas, porque é ele quem vai estar empreendendo. Então, subentende-se que por ele estar abrindo o seu negócio, ele tem por obrigação entender, né, um pouco da administração, de como administrar, de como reger a sua empresa e as normas, direitos e deveres que ali estão. Então, dando início, né, o artigo 482 traz as hipóteses de motivos, né, hipótese da justa causa. Na linha A, ela fala o seguinte: existe a questão do ato de improbidade. O que é improbidade? Significa ação má ou ação desonesta. Desse modo, pode-se afirmar que todos os atos de improbidade correspondem aos atos de má-fé realizados pelo empregado, que ocasione o quê? Prejuízos ao empregador, cujo objetivo seja obter vantagem para si ou para outro. Então, o empregado ele comete ato de improbidade para ou obter a vantagem para ele ou para outra pessoa. O que significa dizer que o empregado ele está agindo de má fé, com perversidade, com desonestidade no meio, né, no ambiente do trabalho. A incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, a incontinência de conduta é outra causa grave que ocasiona a quebra do contrato de trabalho. Trata-se de um ato imoral realizado pelo empregado, mas que está associado a um ato de natureza sexual. Desse modo, caso o empregado reaja dentro do ambiente profissional com a prática de obscenidades ou pornografia, pode ser enquadrado nesta situação, né, que está descrito, ocasionando o quê? A rescisão do contrato. O enquadramento desta linha, né, da linha B, ela pode ocorrer quando o empregado, né, não mantém conduta adequada para o ambiente de trabalho, falando e ou agindo em excesso, ultrapassando os limites da boa convivência. O mau procedimento. O mau procedimento ele está descrito também no artigo 482, da linha B, e ele está relacionado ao mau comportamento do empregado frente às atividades que lhe são impostas, levando a prejudicar o quê? O ambiente de trabalho. Vejam que existem diferenças, né, entre incontinência de conduta e mau procedimento. Incontinência de conduta está ligado à natureza sexual, a como o funcionário, né, reage, né, com seus atos de obscenidades, de pornografias. Já o mau procedimento, ele traz, como é que se diz, maus comportamentos frente às atividades que são impostas a eles, que ele faz para prejudicar o ambiente de trabalho. A linha C do 482, ele traz a negociação habitual por conta própria. Podemos dividir a negociação habitual em duas vertentes.
A primeira atitude grave que causa a justa causa neste tipo, em específico, é a negociação dentro do ambiente laboral, por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, desde que prejudicial ao serviço. Isso acontece quando o empregado resolve vender roupas, calçados, alimentos dentro da empresa e este ato ele acaba prejudicando suas atividades. O segundo caso previsto neste ponto é a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador e que constitua concorrência. Estamos aqui diante de um caso em que o empregado desvia clientela do empregador para vender seus próprios produtos. Então, por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando vai constituir o quê? Ato de concorrência com a empresa para a qual o empregado está trabalhando, né? E for prejudicial ao serviço. Então, pode-se concluir o quê? Dessa linha C, que o empregado ele não pode prejudicar a sua empresa negociando com a concorrência ou por conta própria, sem autorização para tal, né, para usufruir de benefícios próprios. Isso constitui uma gravíssima e mais objetiva de comprovação, podendo levar o quê? A demissão por justa causa. A linha D, ela traz a condenação criminal do empregado. Então, aqui, o empregado ele é dispensado por ir preso e lá permanecer sem poder prestar os serviços ao empregador, caso em que enseja justa causa. É direito do empregador, então, demitir, né, por justa causa, o empregado que estiver envolvido numa ação criminal, visto que a lei ela considera tal circunstância como falta grave. A linha E, ela fala sobre a desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia, segundo o dicionário, ele significa que é preguiça, falta de atenção, desleixo, negligência, ou seja, a linha do artigo 472 da CLT, ele protege o empregador contra os empregados que não cumprem com o quê? Com a função a qual foram contratados. O que geralmente deve ser assim, né? Ele deve cumprir com a função, né? Está constando lá no contrato de trabalho. Então, desídia ela vai representar o desempenho de atividades com má vontade, né? Com imprudência, com desinteresse, né? Vai lá ainda salientar que para que a desídia ela resulte em justa causa, é necessário haver uma série de atos contínuos que acabam por o quê? Ocasionar prejuízos ao empregador. Então, a desídia ela tem que ser constante. Não é que precisa ser, não tem quantidades certas, né? Mas um momento só de desídia não pode não acarretar na justa causa. Mas, se ela for contínua, né, e provada, é óbvio que será um motivo de justa causa. A linha F fala sobre embriaguez habitual ou em serviço. É um motivo que tem que ter também bastante cautela, cuidado no momento de auferir, né, essa justa causa, né? A embriaguez habitual é aquela que ocorre fora do ambiente do trabalho, mas que ocasiona consequências dentro da empresa. É de entendimento também dos tribunais, né? Nesse caso específico, que não haverá justa causa pelo fato de a embriaguez habitual já ser considerada o quê? Um tipo de doença. Então, quando a embriaguez é tida como uma doença, os tribunais, né, já decidiram que não é tido como justa causa. Por isso que eu disse que tem que haver um bom estudo desse motivo, analisar para que não faça essa justa causa, sabendo que é uma doença, que o funcionário venha a ter uma doença, como o alcoolismo, né? Resultante apenas do quê? Em uma suspensão do contrato de trabalho para o tratamento do obreiro. Então, no caso de se descobrir que é uma doença, o que é que a empresa deve fazer? Deve afastá-la, né? Através de atestado médicos, vai afastar, ela vai para a perícia, na Previdência Social,
para obter o benefício. Então, a embriaguez em serviço, né, como eu disse, é aquela que o empregado ele se encontra em estado no local e na hora do seu trabalho. Também, né, também no local de trabalho, né? Porque há aquela questão de só ser no serviço ou fora dele. Pode ser fora dele também, fora do trabalho. Desde que venha a prejudicar a empresa. Porque se a pessoa tiver, né, habitualmente se embriagando e acabando prejudicando a empresa, né, às vezes até difamando ou fazendo alguma atitude fora do trabalho, bebendo e prejudicando, levando o nome da empresa, né? É um ato que foi feito fora, mas que se for comprovado que prejudicou, pode ser visto como justa causa, como eu disse antes, desde que não seja uma doença. Nenhum empregador, ele quer contratar, né, gente, uma pessoa que esteja fora da sua consciência para a realização das atividades necessárias para a sobrevivência da empresa. Este é um caso em que a lei ela permite ao empregador a demissão por justa causa desse empregado, do empregado que possa estar trabalhando embriagado, seja uma única vez ou habitualmente. A recomendação que nós damos, né, que eu passo para as pessoas, para as empresas, é que a demissão ela seja feita na hora da descoberta e, claro, seja comprovado. Então, todas essas justas causas, elas não podem demorar, porque senão pode haver perdão tácito. A empresa, né, o empregador, no momento que descobrir, ele tem que apurar, né, o motivo, os fatos e de imediato aplicar a justa causa, porque senão pode haver perdão tácito. Né? A empresa não soube, mas não puniu, mas não exerceu o seu poder, né, no momento de poder demitir o funcionário. A linha G, violação de segredo da empresa. Como o próprio nome já diz, né? Os casos em que há a violação de segredo da empresa, ocasionando o quê? Quebra de lealdade dos dois sujeitos do contrato de trabalho, resultando o quê? Na justa causa. Então, esta falta grave, ela visa o quê? Proteger a empresa da exposição de segredos que possam trazer algum risco a ela, à empresa. Pode-se dar, por exemplo, né, como exemplo, nos casos de indústrias químicas, né, o fato de algum empregado fornecer uma fórmula para a concorrência, né? Também podemos verificar aqui que a violação dos segredos pode ser considerada falta grave, né? Mesmo se o empregado ele não tiver intenção de fazê-la. Por quê? Porque mesmo sem intenção de fazer, o empregado ele tem o dever, né, de zelar pelo seu trabalho, pelo seu ambiente de trabalho, pela sua empresa. A linha H fala do ato de indisciplina ou insubordinação. Indisciplina, ela está relacionada ao fato de quê? De uma ordem que é direcionada a todos os empregados. Então, indisciplina é quando há uma ordem que foi dada para todos os empregados e um determinado empregado, ou dois, né, 3 empregados, ele não exerce, né? Ele não é ordenado, mas ele não cumpre, né? Mas, como eu disse, mais um desses empregados, eles não obedecem essas determinações que são impostas. Por outro lado, a insubordinação, ela está relacionada ao quê? Ao fato de descumprimento de ordens pessoais de serviço, dadas a um trabalhador em específico, ocasionando a justa causa. Então, comparando, o ato de indisciplina é aquele em que o empregado não obedece, né, a ordens que foram dadas, né, para todos os empregados. Já o ato de insubordinação é aquela ordem que o empregado, né, lhe foi concedida aquela ordem, lhe foi dada a ordem para aquele empregado específico e ele não cumpriu
aí é um ato de insubordinação. Eu sei que não é fácil entender de imediato, mas vocês podem pausar o vídeo e voltar, que vocês vão entender. Vocês vão colocar, podem colocar exemplos, vocês podem parar e verificar exemplos, né, de questão de ato de indisciplina e de subordinação. Então, indisciplina, ordem que foi dada, né, a todos os empregados, mais um ou alguns não exerceram aquela ordem, né? Insubordinação é ordem dada especificamente a um trabalhador e ele não seguiu. A linha I, abandono de emprego, né? O abandono de emprego, ele trata de um caso, o quê? De um caso em que o empregado, ele falta de forma contínua e ele não justifica, né, essas faltas que ele teve no trabalho, essas faltas contínuas, ocasionando o quê? Abandono de emprego. Abandonar o emprego, ele constitui também falta grave, podendo o quê? Podendo causar o quê? Podendo levar à justa causa. Isso precisa ser dito, pois no primeiro momento parece que abandonar o emprego já carrega o quê? Uma intenção de querer ser demitido. Então, abandonar o emprego, o funcionário demonstra, na verdade, a intenção de não querer mais voltar a trabalhar, de querer ser demitido. Mas há casos em que o empregado pode voltar. Ele pode ter faltas contínuas, né? E voltar. Pode justificar através de atestados, ou não justifica mais querer trabalhar e já foi descontado, né? Ele volta e como se nada tivesse acontecido para querer trabalhar. Mas é preciso entender como se configura o abandono de emprego. Se o empregado faltar mais de 30 dias sem justificativa, poderá ser considerado falta grave. Vale a gente aqui observar com cautela, analisar que este é o entendimento dos tribunais e não da legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista não tem o entendimento de que se o empregado faltar por mais de 30 dias, ocorre, né, justa causa, pode ocorrer justa causa. Não, foi algo que os tribunais entenderam e eles seguem essa linha, né? E como é que a gente pode fazer, como é que a empresa pode fazer, né, para que tenha provas? Se você tem um funcionário que ele está faltando, né, que ele faltou 30 dias, o que é que você faz? Manda uma carta R. Manda uma carta R para que ele possa mandar carta R, e-mails também, solicitando, né, que ele compareça à empresa para trabalhar. Caso ele não compareça nesse tempo e ela compareça depois, né, após a carta, né, a empresa ela pode muito bem comprovar o abandono de emprego e não querer colocar justa causa e demitir o funcionário, né? Não é tão fácil, mas tudo se utilizando da cautela, analisando a lei, né? Analisando também a Constituição Federal, verificando lá os direitos, que os funcionários têm os princípios, né? Observando também as convenções internacionais de que o Brasil é signatário, né? Tem que verificar leis complementares, né? E não só se utilizar da legislação aqui trabalhista, só da CLT, apesar de que os motivos, né, de justa causa são esses, devem ser esses. Não existe outro, tem que estar taxado na lei, tem que estar escritos na lei. Mas para você provar com mais contundência, você pode se utilizar de leis esparsas, que são outras leis, né? E que estejam de acordo com a lei trabalhista. A linha J diz: ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, ato lesivo da honra ou boa fama, assim como ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, você querer bater em alguém,
lá no local de trabalho, ou você acaba com a reputação da empresa, né? A violência psicológica, você falando mal da empresa, ou de algum outro colega você querer também, né? Agindo, né? Com a intenção de trazer má fama também para o seu colega de trabalho, né? A reputação do seu colega. Então, é considerado falta grave. E o empregador, ele pode rescindir sim esse contrato. Os únicos casos, né, em que isso não se aplica, como se entende na leitura da linha J, são os atos de legítima defesa. Então, quando são atos de legítima defesa na mesma proporção, né, que a pessoa devolver, né, não é considerado falta grave. Então, tem que observar isso, porque nesses atos em que forem cometidos, né, contra o empregado, e o empregado for devolver na mesma proporcionalidade a quem está ofendendo, ele está se defendendo, então não é caso de justa causa. A linha K. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa própria ou de outro. Quer dizer, no caso acima, são atos lesivos contra os funcionários, né? Contra qualquer pessoa que trabalhe lá ou um cliente, né? A linha K, ela fala de ato lesivo contra a própria empresa. Então, agressões físicas ou morais, como calúnia, superiores hierárquicos, né? Injúria ou difamação direcionadas a superiores hierárquicos resultam em justa causa, mesmo que fora do ambiente de trabalho. Entretanto, se utilizados em legítima defesa, não é considerado, né, justa causa. Afasta-se esse tipo, né? Neste caso específico, a lei ela contempla exclusivamente também como falta grave a violência, tanto a psicológica quanto a física, contra o quê? Superiores hierárquicos e contra o patrão. Logo, então, o que é que podemos concluir? Que essas ofensas, né, são as ofensas, as agressões físicas e verbais, são motivos, né, dão motivo para que o empregador faça o quê? Proceda com essa demissão por justa causa. A linha L, prática constante de jogos de azar. Aqui, né, nessa linha, a falta ela pode ser considerada nos casos em que a prática constante de jogos de azar, ela ocasiona o quê? Uma perturbação, uma certa perturbação no local de trabalho, no ambiente de trabalho. O que pode ser representada por quê? Por jogos durante o horário de trabalho. Tem funcionários que ao invés de estar trabalhando, né, no seu horário de trabalho, o que é que faz? Vão praticar jogos. Jogos pela internet, ou jogos no seu celular, ou jogos físicos com outro colega, né? Aqui, que fique bem claro essa questão dos jogos de azar, né? Na questão da perda agora, né, da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício de quê? Da profissão, em decorrência do quê? Da conduta dolosa do emprego. Então, neste caso, o próprio texto da lei, ele explica do que se trata. Ou seja, quando determinada pessoa perde o registro profissional, carteira de motorista ou qualquer habilitação que tem como requisito, né? É requisito fundamental para que ele exerça a sua profissão. Ele poderá ser sim afastado por justa causa. Nós hoje, né, parece óbvio, né? Mas a questão de registro profissional também, nós podemos observar nos motoristas, né, de caminhões, certo? A letra M diz que perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão
em decorrência de conduta dolosa ou culposa. Como eu já havia dito, né? Essa perda da habilitação, né, pode ser também tida como o quê? Como justa causa. Exemplo, né? Os advogados que cometem alguns atos e perdem, né, a sua inscrição na OAB, os médicos que têm o seu CRM, né, também cometem alguns atos, né, de imprudência, negligência ou imperícia e acabam perdendo também o seu registro, né, o seu CRM. Então, o que é que diz? Se por conduta dolosa, ou seja, quando o profissional ele tem consciência, né, que quis o resultado, né, que quis aquele resultado, ou assumiu o risco de produzir aquele resultado, né, essa é a consciência, né, quando você tem essa consciência, né, isso então, de que sua atitude, né, ele poderá levar à perda da sua habilitação profissional. E mesmo assim, ele vai agir. O empregador ele poderá também admitir. Imagine só um médico no hospital, né? Ele negligenciando ou algo, né? Negligente ou a imperícia, né? Ele cometeu algum desses atos e que for comprovado que ele quis esse resultado, que ele assumiu esse risco do resultado, né? Ele perder a sua carteira, né, o seu CRM, o que é que o hospital pode fazer? Pode demiti-lo por justa causa. Atos atentatórios à segurança nacional. Essa linha aqui, na verdade, é o parágrafo único, né, do artigo 482. Ele menciona que, nos casos em que há a relação do empregado com atos atentatórios à segurança, né, nacional, poderá resultar na justa causa do contrato. Então, esse dispositivo, pessoal, ele foi inserido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, foi um dispositivo que foi colocado antes da Constituição Federal de 88, né? Ele é resquícios, né, ou fruto do regime militar que era vigente até o momento da promulgação da Constituição, né? E tornou esse dispositivo bastante questionável perante os tribunais, né, diante do entendimento da doutrina que era dominante. Ele não é muito utilizado, mas que se vier a ocorrer algum fato, né, que enseje, né, esse motivo, a empresa ela poderá demitir o funcionário por essa causa. Então, pessoal, foi um vídeo longo, mas que foi explicando realmente os motivos, né, da justa causa, como eles poderiam, como é que a empresa pode identificar esses motivos, para que no momento de acioná-los, de trazer para si e aplicar a justa causa, saber identificar essa justa causa e não demitir de qualquer forma. Então, existe esse artigo, né, existe a lei para que as empresas possam seguir e que os funcionários também possam observar esses artigos e verificá-los como um dever que eles têm que cumprir, né? Eles têm que cumprir o que está no contrato de trabalho para que não venha seja nenhum desses motivos, né, de justa causa. E além da legislação, da CLT, né, desse artigo, né, eu informo, né, as empresas que elas possam identificar também, procurar na Constituição Federal princípios, os artigos que possam complementar essa justa causa. Observar também, como eu disse no início, as convenções internacionais, né, de que o Brasil é signatário. Lá também pode ajudar, vai ajudar, porque aí você vai identificar a questão da dignidade da pessoa humana, vai verificar os direitos, né, do trabalhador.
Então, fica aqui essas informações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.